Salut, je suis Troa e aujourd'hui nous allons parler de... Quer dizer, olá, aqui é o Troa e hoje vamos conhecer sobre uma terra distante chamada França. Para falar de como é a vida nesse lugar e sobre algumas curiosidades, convidamos a Simone e o Flávio do canal Conexão Bonjour. Olha só esse biquinho, Bonjour. Então, segue aí que antes, como de costume, eu vou contar como isso tudo começou. Certa feita, como diz nosso amigo Bron, estávamos na cidade de Podcast, descansando numa boa taverna. Em uma canção, eu havia mencionado minha terra natal e sobre uma famosa torre gigante de metal que tocava os céus. Após descer do palco, Tiamat questionou: "E se visitarmos essa tua terra natal um dia, Troa? Fica muito distante?" "Olha, na verdade não fica muito", respondi. "E se a gente fosse agora mesmo?", propôs o Bron. "Podemos ir de bicicleta." Realmente, o grupo tinha ganhado 2 bicicletas de Natal de Dona Sonja. E talvez fosse uma oportunidade de colocar elas na estrada. E lá fomos nós. Tiamat embarcou na dele e eu peguei carona com o Bron. Segurei minha viola e riscamos a estrada. O som da correia, os cabelos voando, aquele rastro de poeira e uma sensação de pura liberdade. Olha como corre, que é velocidade a favor do vento, na estrada que apontei. Eu sei que a viagem cansa, é mais longe do que eu pensei. Vamos parar em alguma sombra, onde eu não sei. Olha o Tiamat nos ultrapassando. Vamos competir, eu te ajudo pedalando. Vai lá que a bicicleta alcança. Tu é forte, eu nunca duvidei. Só temos que subir a lomba. Eu quase desmaiei. Vamos te alcançar e depois vamos ganhar. Mas essa correia resolveu escapar. Bron, não dá mais. Bron, não dá mais. Foi uma longa jornada, mas enfim, chegamos. Ao longe já era possível avistar aquela imensa torre de metal. Ao chegarmos lá, um simpático casal que tirava fotografias nos recebeu. Eram os únicos que falavam a nossa língua e nos ajudaram a entender um pouco mais sobre aquele lugar e nos convidaram para tomarmos um café e bater um papo. Eu só não entendi por que o Bron ficava toda hora chamando os garçons de menino. Olá! Aqui é o Tiamat e Flávio e Simone, eu tenho uma perguntinha pra vocês. Vamos lá. Vocês sabem me dizer qual é a cidade mais resistente da França? Mais resistente? Mais resistente da França. Forte, alguma coisa? Meu pai. O Troá tá rindo já, porque já deve... Já sabe? Oh, meu Deus, mais resistente. Vocês deveriam saber. Eita, Não sabem? Não. Não faço ideia. Não. É a... Nossa, tô até com vergonha. Até parece. É a cidade de Nailion. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. Ai, por favor. Não foi muito ruim. Eu nunca ia imaginar. Pô, dá pra ser melhor, né?
tava pensando em alguma coisa sobre forte, porque aqui tem bastante forra, ou tipo de duro, mas não de... Não, isso daí jamais. Uma cidade murada, né? Toda murada. Isso, jamais. Pô, aqui tá cheio de cidade medieval, eu tô pensando em pedra. Ô, Tiamat, nunca mais faça essas piadas, tá? Pares com isso agora. Ai, meu Deus. Boa. Olá, aqui é o Bron, e agora que a gente tem 2 franceses aí, pode ser assim, né? Vê se vocês adivinham o que eu vou falar agora. Não, são brasileiros, Bron. São brasileiros. Ah, tá, pode-se dizer assim. Eu tomei banho hoje, então eu sou brasileiro. Não considero. Caraca. Ó, vamos lá, olha a minha pequena frase, ó. Oui, bonjour, mademoiselle, café de la musique, François Petit Suisse. Eu não entendi o que ele falou. Sabe o que isso significa? Não sei se vocês conseguiram identificar. Vai lá, tradução literal do Bron. Tradução literal, vai lá. Vamos lá. Alguém sabe o que é? Não? Eu me perdi no Wii. Não, é que eu também não sei o que é. Se soubesse, seria meio estranho, cara. Só juntei um monte de palavras e falei qualquer coisa. Essa parte eu acredito totalmente em ti, Bron. Tu não sabe o que significa. O sotaque foi bonito, hein? O sotaque foi bonito. O Wii eu sentia a boa fonética. Eu vi o biquinho sendo feito. É, isso aí. Não, é que imaginar. o Bron já andou muito tempo da vida dele de trem, né? Então ele sabe fazer o Wii bastante. É, isso aí. Ó, já foi melhor do que a frase de 90% dos brasileiros. É verdade. Olha aí, ó. A única frase que pensa é a da música lá de um filme que é Voulez-vous coucher avec moi ce soir. O quê? Sim. Do Moulin Rouge, não é? Exatamente. Isso, ó. Isso aí. Olha aí. Rouge, pra quem não sabe, é vermelho, ó. Mulan é o quê? Moinho. Moinho O vermelho. Bron já falou nos 4 episódios que o Rouge é vermelho, que essa é uma das únicas palavras que ele sabe. É a única que eu aprendi no Duolingo lá. Le Garçon, né? Le Garçon é a criança. E o Rouge. Le Garçon é a criança? É um menino. Na verdade, Caraca, se tu velho. falar Le Garçon, ele vai achar que é um bando de menino. Ah, Aí existe a diferença aí da fonética, né? Do le e do le, que é quase a mesma coisa, mas não é. não, mas a fonética era no módulo 2, eu só fui até o módulo 1. Que nem no italiano, tem vários artigos também, é bem chatinho, mas no francês acho que também. Nem me fala em artigo, eu tenho que terminar de escrever um. A galera que trabalha aqui comigo fala, tu tá falando plural ou singular? Não tô entendendo. Não, mas aí tu fala pra eles que, não, mas eu sou gaúcho, tudo é singular lá. A gente não conjuga nada pro plural. Boa. Olá, aqui é o Troá, e aproveitando que o pessoal tá fazendo umas piadas, aí eu vou propor, na verdade, um paradoxo. Troço sério aqui, profundamente filosófico. Antes de tu começar, tu sabe o que significa paradoxo? Paradoxo vem de para mais doxo, que é alguma coisa relacionada com isso aí que vocês pensaram. Paradoxal. O paradoxal é o contrário do que é adoxal, que no caso é anteadoxal. Me falaram. Tá, vai lá. Vamos pular essa parte, senão a gente grava um episódio inteiro só sobre o Troá, falando besteira. Bom, apesar de todo pão na França ser pão francês, lá não existe pão francês. Fiquem com essa. Boa. Porque é só pão. Boa. Era isso? Esse é o paradoxo. Tava mais interessante explicar o que era paradoxo. Tava melhorzinho, né? É verdade. E no Rio Grande do Sul é cacetinho, né? Eu não sei porquê. Cacetinho, Pois é, e eu espero nunca saber o porquê também, porque deve ser uma história. Eu também. Aventureiras e aventureiros, vó no Bunnies e sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. E hoje, nesse quadro de terras distantes aqui, que o Bron vai explicar pra gente do que se trata esse quadro. Vai lá, Bron. Se fodeu. Olá, Tiamat, tudo bem? Então, hoje... Seria falso, né? Não, então, ó, terras distantes, a gente tem aventureiros, a gente consegue de alguma maneira um contato intergaláctico, como é que é? Pangaláctico? Caraca. E fala então com esses aventureiros que estão distantes de nós. A gente não tá vendo eles, mas a gente tá falando com eles. Como é que pode isso? Não sei. E a gente pergunta coisas, quer saber sobre o local, sobre eles, como é que é. Toda essa vivência na terra distante. Parabéns, Bron. Muito bom. Já foi muito melhor que o Troá tentando explicar o quest, o quarto cast. Porque era paradoxo. Também. E hoje, então, estaremos falando sobre essa terra distante da França, que já participou de muitas guerras aí, hoje não quer guerra com ninguém, eu espero.
Mais especificamente, falaremos com um casal de brasileiros que são o Flávio e a Simone, que eles estão passando por lá, estão morando lá, na verdade, né? Que vão trazer um pouquinho pra gente algumas informações aqui sobre como é a vida na França. A Simone, que ela é formada em psicologia e já deu aula de alunos iniciantes de violino, que eu acho que o pessoal convida esse pessoal que manja de violino só pra me humilhar um pouquinho, porque eu nunca consegui aprender violino, né? Como é que é dar aula de alunos? Fiquei curioso. Eu falei aula de alunos? Ela dá aula de alunos. Eu falei, tá, então como ser um bom aluno, é isso? Exato, um bom aluno de aulas de violino, especificamente. Ela é psicóloga também, daí ela tem que ensinar... Comportamento, sim. Eita, Foi exatamente Aleja, isso que eu quis botaram no dizer. fogo aí, ó. Eita. Foi exatamente isso que eu quis dizer. Muito obrigado, hein, Flávio. Entendi. Temos o Flávio aí, que ele é diretor na área de TI. E depois desse episódio, vou mandar um currículo pra ver se eu vou... Temos vagas. Se apresentem aí, então. O cara acabou de apresentar. O Tiamat é. Ah, mas é isso mesmo. É isso mesmo que ele apresentou. Na verdade, sou psicóloga formada, mas trabalhei bem pouco tempo, já faz bastante tempo que não atuo. E depois fui pra área de música mesmo. E hoje, aqui na França, tô dona de casa, youtuber e afins. Olha aí, podcaster agora também. Viu? E eu, né, fui obrigado pela mãe a fazer processamento de dados, né, na antiga processamento de dados, pra ser alguém na vida, era o que ela dizia, Olha né? só. Quem diria? E eu só queria arranjar um emprego naquela época, né, em 2002, então fiz a minha aulinha de processamento de dados, depois fiz a faculdade e tudo mais, e vim parar aqui no mundo da TI, que eu achei que só seria um emprego e agora é a vida inteira. E tenho 37 anos. É 37 anos! 37 anos? Não, desculpa, ô Flávio, o nosso limite de entrevistados aqui é 35, tá? Tu vai ter Então que... eu tô saindo fora, então. Não, para homens, pode olhar. Para mulheres é um pouquinho mais. Não, mas o Troá já tem 190 anos aí. Não, mas o Troá já tem, né? Acabou com... 129. Mas é isso, pessoal. E antes da gente começar o nosso episódio, então, eu vou trazer nosso correspondente da guilda, que já tá esperando ali no camarim número 7. Tá esperando aí pra trazer as notícias sobre as últimas coisas que aconteceram na nossa guilda essa semana. E é com você, correspondente. E aí, Tiamat, hoje sou eu, o Are. Rapaz, esse ano de 2022 promete aqui na guilda. A sala de jogos ganhou uma atração nova. O Mago, em parceria com a Lusa, inventaram uma cadeira de realidade 4D, onde é possível viajar pela Matrix. Só é preciso comer o cogumelo azul para entrar e o vermelho para sair. Eu entendi a referência. Pensando bem, talvez nem precise da cadeira. Voltamos para os anos 90. Com as aulas de karatê com o mestre Kai. Da hora, né? Você pode saber mais acessando o site www.dragãocareca.com e principalmente apoiando no PicPay por @dragãocareca ou no padrim.com.br/dragãocareca. Eu senti um sotaque diferente. Eu acho que ele andou em alguma terra distante por aí. Mas que bene. Eu acho que não foi bem esse o sotaque dele, bro. Ele pareceu meio alguma coisa assim. É italiano. Acho que é Bratislava, eu acho. Não. Muito obrigado aí, correspondente. E só lembrando também o pessoal, um lembrete que o Troá vai apresentar, porque eu quero ver quantas vezes ele vai se enrolar enquanto passa. Vai lá, Troá. Não, eu vou ser muito direto. O lembrete é o seguinte, se você quer conhecer mais sobre o Dragão Careca, é só você procurar em qualquer lugar, quer dizer... qualquer lugar, entre aspas, tá? Por Dragão Careca, e você vai achar principalmente a gente lá no Instagram pra ver novidades, acompanhar os novos quadros e as enquetes que a gente faz. E também, claro, né, o principal, seguir a gente lá no Spotify, no Bardo Verde, pra encontrar mais as aventuras, os episódios e acompanhar a gente. Muito bom. E... por último, não menos importante, se você quiser apoiar a gente, você gostou assim, ó, assinou aí embaixo, quer apoiar a gente, entra pra nossa guilda com o PicPay ou entrando lá no... onde, bro? No Twitter. Vocês não sabem fazer programa? Sei onde. No Twitter? É no Instagram, no cara, pelo amor de Spotify. Deus, 2 anos! Tu nem tava ouvindo! Eu esqueci Padrim, o nome do troço lá. padrim.com/dragãocareca.
Muito bem. Tá, mas qual é a outra plataforma, aquela de áudio que eu esqueci o nome? Ah, a gente também, muito bem lembrado, Bron. Eu tenho certeza que o Bron fez um gancho proposital aí. Isso. É mentira! Nós também estamos lá no Hotmart Sparkle. Hotmart Sparkle. Hotmart Sparkle. Lançando conteúdo lá, onde você, inclusive, se você entrar no Hotmart Sparkle, cada episódio que a gente lança lá tem um espaço para comentários, então você pode comentar diretamente. E no Spotify também agora tem a funcionalidade de você ativar o alarmezinho ali, um sininho, que te avisa quando chega o episódio do Dragão Careca novo na sua timeline. E também, último aviso... É muito jabá, é muito jabá. Não, só lembrando o pessoal que quer entrar em contato com a gente, terminou de ouvir o episódio e tá ouvindo os nossos episódios e quer entrar em contato com a gente, quer trocar uma ideia pra mandar um pergaminho. É só mandar um pergaminho para contato@dragãocareca.com. Nós vamos ler esse seu pergaminho aí no nosso episódio de leitura de pergaminhos. E vamos te zoar um pouquinho também. Só um pouquinho. Eu sempre deixo claro que é pra pessoa saber onde é que ela tá se metendo, né? É importante também. E sem mais delongas, então, vamos para o nosso episódio sobre terras distantes. A vida na França. Mas então, quero que vocês me contem, vamos partir do começo, né? Nada melhor que começar pelo princípio do começo de onde se inicia, né? Nasceu, pronto. 1 ano de idade, tá fazendo o quê? Deus fez a luz. Não! Caraca, mas você voltar pro começo de Nasceu com 1 ano? Ah, não, dá um skip ali, né? 1 ano, ninguém... Nasceu com 1 ano! É por isso que o Troy é desse jeito aí, né? Já tá explicado já. Que horror. Eu quero saber no começo, como é que vocês foram parar na França, gente? O que levou vocês aí pra ir? Vocês foram passear e acabaram se perdendo? Um avião. Quando veio já estavam com casa alugada, como é que foi? Não, basicamente foi... A gente sempre amou a França, né? Foi o primeiro país que a gente viajou juntos. Eu e a Simone, a gente adora viajar. E quando a gente começou a namorar ali, a gente quis fazer uma viagem juntos para um outro país. E foi a França em 2008, 2009. Começamos a aprender o francês, porque a gente gostava de vir para cá. E até que surgiu uma oportunidade de trabalho da minha empresa para ser transferido para a França. Então, aqui estamos por causa do meu trabalho. Isso aí. Isso tem quanto tempo? A gente tá 1 ano na França. Essa semana fez 1 ano. Nossa. Vocês entraram no meio da pandemia na França. Pois é. No meio da pandemia, sim. Trazendo Covid pra galera. Que coisa absurda. Nem fala sobre isso, porque isso daí, ó, eu sei que a galera toda teve um transtorno gigantesco por causa da pandemia, alguns piores, outros não. Isso daí atrasou a nossa viagem, fez com que a gente ficasse na casa dos nossos pais quase 10 meses pra poder chegar aqui. Verdade. Antes de chegar aqui. Podiam ter chegado com filho, olha aí, ó. Prática, não tem como chegar com o filho na casa dos pais, né? É a maior putaria. Como chega com o filho morando na casa dos pais? Me fala. Agora eu entendi alguns dos motivos da frustração de ficar 10 meses na casa dos pais. Esse abre e fecha aí de fronteiras tirou 10 meses daqui da nossa estada na França. Mas chegamos aqui, Chegamos. E num avião com 15 pessoas. Quase só nosso avião, verdade. Fretaram, né, o avião pra... Foi Praticamente. Praticamente, é. Antes de chegar aí, vocês estavam no embalo de, antes da pandemia, estar viajando, conhecendo lugares. Vocês estão desde que ano, mais ou menos, fazendo viagens, assim, investindo nisso, em viagens? Bom, eles estavam de avião, Tro. Em bala de barco, no caso, só retificando. Bom, vocês falaram que estão aí fechando 1 ano, e aí antes teve essa função de ficar uns meses antes de chegar na França. Mas esse processo todo de vocês viajarem antes da pandemia, desde quando que vocês estão fazendo esses turismos, conhecendo lugares na Europa? Eu comecei em 2007. Foi há 84 anos. Porque eu também vim pra Europa a trabalho. Eu morei antes 1 ano em Portugal. E a Simone em 2007 também fazendo viagens com a família dela, né? Isso. E aí... Mas pra Europa mesmo, a gente veio juntos, né? Em 2019, que a gente veio pra Paris. E depois a gente acabou indo mais para os Estados Unidos, assim, a gente gosta muito dos Estados Unidos, então a gente ficou viajando mais por lá, assim. E agora que a gente veio para cá, que daí a gente tá conhecendo mais a Europa, assim mesmo, né? Sim. Eu sempre aproveitei bastante o meu trabalho para conhecer os lugares, né? Tanto no Brasil quanto fora do Brasil, né? Estados Unidos, América Latina, África também e Europa, por causa do trabalho. Você já foi para os Estados Unidos? Para os Estados Unidos a gente foi muitas vezes. Foi o lugar que a gente mais foi. Porque eu sou rica! Eu sou rica! Você já foi em Madison?
Só pra saber mesmo. Madison? Não. Não, fomos. ainda não. Não, é só porque eu tenho uma cota que eu tenho que falar o nome da cidade que eu morei uma vez por Ele foi episódio. pra lá, ele tem que falar umas 3 vezes. Ele vai Não, falar uma mais só. O resto eu falo de bônus, o bro. Sim. Eu já falei isso em alguns episódios que a gente falou, principalmente sobre Portugal, né? Eu morei também em Portugal. Agora é a cota do Troá. Agora é minha cota. Manda ver. Eu morei 2 anos também em Portugal, conheci alguns lugares e não tem como deixar de viajar pela Europa o preço que é tu tá viajando, né? Tu pega um voo de baixo custo, assim, e é ridículo. Ah, vamos um final de semana pra algum lugar, vai e volta, sabe? Faz umas Verdade. escalas e tal. É tudo muito Então perto, né? É, sabe? Tudo muito perto, dá pra conhecer muitos lugares. Isso é uma coisa muito legal, né? Quase como um shopping center gigantesco, cultural, né? Sim, sim. É Sim. muito bizarro. E a gente fica muito impressionado aqui, na verdade, com a questão dos trens também, sabe? A gente tá viajando bastante de trem. E, nossa, como é confortável, como funciona, também o valor também não é tão alto assim, né? Então a gente tá impressionado também com as viagens de trem, também as paisagens que tu vê no caminho do trem também. Então nossa, é muito bom. É um outro tipo de percurso, com certeza. O avião te deixa mais nesses grandes centros, nesses coração, que no fundo a Europa, se tu for ver, as grandes cidades, elas são bem parecidas, assim, mudando de um país pro outro, sabe? Geralmente tem que ir mais pros interiores pra te ver mesmo o tipo de lugar que é o país, né? Bom, na França, nem se fala, por exemplo, o sul da França, tu vai conhecer, é uma outra coisa relacionada, né, a outros países, mas outras províncias, né? Como é que se fala? É províncias? É departamentos, eles falam. Departamentos, É como se fosse estado, mas eles falam departamentos. Mas, assim, a gente até, em 2007, quando eu morava em Portugal, eu usava mais essas low cost, né? Essas empresas de avião aí, porque aí era bem mais fácil. Hoje em dia, aqui, pra gente é um pouquinho mais complicado viajar de avião, porque a gente tem um cachorro. E como é pequeno e normalmente ela vai com a gente, ela é mais chique que a gente, porque a gente... O meu sonho é ter o passaporte vermelhinho europeu. Ela já tem o dela. Ela já tem, gente. Nós estamos atrás. Assim. Mas dá um trabalho levar ela de avião. Então a gente acaba optando por trem mesmo. É um pouquinho mais caro, mas aí a gente tem essa comodidade. Mas eu tenho uma história que não é uma história de pescador, mas é verdade. Não parece. Que foi quando eu morava em Portugal. Uma vez eu vi uma passagem baratíssima. Eu não tinha direito lá folga e tal, mas eu falei, eu quero ir porque, não, esse preço aqui, ó, não tem como eu perder. E era pra fazer Porto-Barcelona. E aí eu cheguei e falei pro meu chefe, eu preciso de um dia de folga. Daí ele, foda-se! Mas por quê, né? Ele era português. Por quê? Não sei o quê. Eu não sei imitar sotaque de português aí, se alguém souber. Ora, pois, por quê? Por que queres? Ora, pois, Tens que ir. Por incrível que pareça, eu paguei 2 centavos de euros e de volta. Porra! Caraca! Aí quando eu falei o preço, ele falou bem assim, ó. Peraí. 2 centavos de euro já dá mais ou menos uns 480 reais. 480 reais. Salário mínimo brasileiro. Não, e aí ele pegou e ele super generoso, né? Ele pegou e falou, não, pode pegar aqui meu cartão, compra pra mim, pra você e pra minha mulher, vamos todos pra Barcelona. O miserável é um gênio! Puxou as moedas do bolso, claro, compra uma pra mim. Aqui, ó, aqui foi o troco do pão. Mas isso é bizarro. Bom, não cheguei a esse valor, que realmente é uma coisa incrível, né? Mas eu já consegui também, tipo, a 8 euros fazer uma viagem, que eu já acho ridiculamente barato, né? Sim. Só que tem uns sites, olha só, tem uma vez que aconteceu isso comigo, a gente tava montando um percurso, né, em alguns lugares, e tem uns sites que a pessoa faz, eu não me lembro agora o nome, mas que justamente eles filtram, né, voos barato e tal, só que eles mostram assim com todos os descontos possíveis, e aí antes de tu fazer o pagamento, tem vários processos que vai aumentar o valor. As taxas, né? As taxas e coisa. E aí era bizarro, olha, até tirei um print, porque na época que eu fui ver, a gente tava indo pra Bélgica, e aí, lá no negócio que constava, tava menos 12 euros. O quê? Que é ridículo ir pra segundo Eles estavam pagando... porque... Eles estavam pagando pra ir, pra viajar. Mas é que assim, ó, deixa eu explicar. A Bélgica, pra francês, é a mesma coisa que Paraguai é pro Brasil. São as piadas que brasileiro faz com argentino, são as piadas que a gente faz com belga. Então, é a mesma coisa. Ninguém quer ir pra Bélgica. Então eles odeiam vocês, né? Então, Ai, Jesus amado. É
brincadeira, belgas. É, Pode me olha seguir no aí, meu ó. canal lá, ó. Já vai ser cancelado antes de... Gente, eu vou ser cancelado antes de ser famoso. Esse é o nosso medo semanal aí, ser cancelado antes de ser famoso. Fugindo o foco aqui, né? Porque a gente tá falando muito de viagem, pouco da França, mas falando um pouco sobre viagens, eu sou um pouco aficionado por viagem um pouco demais, né? Eu acho até. E aí a primeira coisa que eu faço antes de dormir e a primeira coisa que eu faço quando acordo é olhar sites de passagens aéreas. Eu não tô louco! Eu não tô louco! Um hobby. Eu achei que você ia falar viajar. Daí eu, então sei que você tá usando aí, né? São as primeiras coisas que eu faço. Hoje um pouco menos, mas eu fazia isso muito, né? Continua. Um pouco menos, pô. Não. Olha aí, ó. Gerei discórdia. Não, mas eu e a Simone, a gente já foi de Curitiba, né? Que a gente pegava o voo normalmente em Curitiba, né? Curitiba, Miami, ida e volta os dois por R$800. Caramba. E foi R$800 mesmo, assim. Sim. Mas aí depois a gente viu, a companhia aérea mandou um e-mail dizendo que eles tinham feito, um estagiário tinha colocado o número errado, mas que eles iam honrar o valor da passagem. O valor, é verdade. Depois vocês têm que mandar uma dica pra mim, porque o máximo que eu consigo é pegar desconto de Uber. É uma... E olha lá ainda. Um Uber Comfort pelo preço do Uber X, né? Coisa boa. O cara tá indo lá pra Miami e a gente tá indo ali na CB. Como o Troá falou, Bron, o que você acha da gente dar um pulinho ali na Europa? Ele falou que é ridículo ir pra Europa, então faz que é. Né? Porque eu fui na Bélgica, que eu fui não sei aonde, tá? Eu falando, eu não tenho dinheiro pra botar de gasolina pra ir em Cidreira. O cara tá na Bélgica toda hora. Eu não tinha dinheiro também, não era meu dinheiro, tá? Era do governo, não era meu. Denúncia aí, ó. Troá extorquindo o governo. Desvio. Superfaturamento. Mas colocar gasolina no Brasil não tá fácil, né? Não, tá R$7. Vai aumentar agora essa Deus. semana. Tá caro pra caramba, né? R$7 o litro, sei lá. Quando eu usava carro era 3, pouquinho, tipo 1 ano e meio, 2 anos atrás. 2 e pouco já foi, Hoje o Bron tem uma motoca elétrica. Ah, não, Aí, ó. bicicleta só, gente. A melhor coisa que tem é ir a pé pro trabalho. Sim. Sendo que eu trabalho em casa, né? Levanta da cama, né? Eu vou caminhando até a sala. Até a mesa da cozinha, que lá é o home office, né? Mas, ô pessoal, então é o seguinte, chegando aí na França, tava toda aquela ideia que vocês tinham de viagem que vocês fizeram. Como é que foi essa recepção de vocês, se adaptar a não ser mais um turista na França, mas sim moradores na França? Como é que foi esse processo? Então, a gente chegou na França, a primeira coisa que é aquela coisa, né? O francês não é receptivo, o francês é grosso. A gente veio com isso na cabeça, assim, porque Paris, na verdade, é um pouco assim, mas também não é em todo lugar lá, né? Mas a gente chegou no aeroporto de Lyon, então na primeira noite a gente não foi direto pro nosso Airbnb, né? A gente ficou no hotel que fica ao lado do aeroporto. Pensa a quantidade de malas que a gente tinha. A gente com milhões de malas, tipo, acho que tá 8, 9 malas a gente tava, mais a Vicky, mais a gente, mais, né, aquela coisa. Aí pegamos um carrinho pra tentar entrar no hotel. E o Flávio não conseguia entrar. É que o hotel era em frente ao aeroporto, então era conectado, assim, né? Então a gente chegou lá e a gente não conseguia passar na porta do hotel, porque tinha ainda umas barras, assim, era porta giratória, mas era uma porta enorme, assim, né? E o Flávio tentando entrar, ele quase derrubou a porta giratória do hotel. É igual o Chaves, né, dando voltas, né? Gente! Será que francês odeia brasileiro, né? Porque Não, eu não quase derrubei a porta, eu quase quebrei a porta, porque era de vidro. Gente, que vergonha. Aí veio a recepcionista lá de dentro bufando já, porque eles têm muito esse hábito, né? De dar um bufão assim na tua cara, senão eles não estão nem aí, assim, né? Então ela já veio bufando. A sorte que usam máscara, senão Covid aí, ó, como solto. E ela veio lá de dentro, reta, que é, né? Para. E daí bufando na nossa cara. Então, assim, a recepção, primeiramente, não foi muito receptiva, né? Não foi uma boa estreia. Foi uma recepção francesa. Foi. Ela aproveitou que a porta era de vidro ali e deixou o Flávio de castigo lá pra ele refletir um pouco. Fiquei no quartinho do pensamento. Não, gente, mas foi muito engraçado. Mas não faz sentido. Que pra mim, na minha cabeça, não fazia sentido aquele tamanho de porta. Entendeu? Achei que não fazia sentido ter uma porta que gira.
Mas ela era muito pequena, não entendi exatamente qual era o problema. Ela era grande, mas não pra 8 malas e eu quis entrar tudo de uma vez só. Era grande, não o suficiente. Isso, gente do céu. Não, e daí ainda tinha, antes da porta, tinha uns palanques, assim, de metal. E daí isso também complicava, porque o carrinho era muito grande, era aqueles carrinhos de hotel mesmo, grandões, assim, né? Uhum. Então, tudo complicou. Gente, foi bizarro. Foi muito engraçado. Mas no fim deu tudo certo. Ela ficou com ódio da gente, mas depois, paciência, né? Ela teve que nos suportar por 2 dias. Não, mas 2 dias é tranquilo. Mas fora essa recepção, na verdade, né? A outra recepção que a gente teve quando chegou no Airbnb, né? Então, foi muito legal. As pessoas aqui não são como dizem. Eles não são grossos contigo. Tu tem que se esforçar um pouquinho pra falar um pouquinho de francês, aquele basiquinho, né? O bonjour, né? Comment allez-vous? Aquela coisa assim, né? O revoir. Fala aquelas palavras básicas, eles veem que tu tá se esforçando, então eles te ajudam até, né? Como é que é a segunda palavra? Hollande Teleju? Comment allez-vous? Como está você? Como é que vai? Como está você? Isso, como vai? É no formal, né? Sim. Ou você fala ça va pro informal, né? Ça va. Ça va. Uhum. Salve. Ça va. Salve. Esse negócio com a língua, eu sei que eles têm uma língua, eles têm mesmo. Tem sim. Um certo nacionalismo, assim, arraigado, de valorizar bastante a língua, né? Isso. Uhum. E assim, eu tive experiências tinha um cara, assim, que ele não aceitava falar inglês comigo. Eu falava, e ele não falava de forma alguma inglês comigo. Sério? Mas no caso era porque ele era mudo, né? Filho da... Foi que eu descobri. Caraca, velho! Que vergonha alheia, cara! Depois de uma semana tentando me comunicar, descobri que ele era mudo. O meu amigo lá falou, não, é que ele não fala mesmo. Nossa, que vergonha alheia que eu tô. Porque eu sei que não é zoeira essa história, eu sei que é verdade. Deve ser verdade. É real? Sério? É sério? Eu juro que eu tô esperando que seja uma piada, hein? Errou! Não é verdade. Uma piada ruim, né? Mas não é real, cara. Gente, mas por favor. Uma vez é suficiente pra saber que não é. Antes disso acontecer do que achar que todo mundo que tá na França é francês e tu ficar falando em português e ter um brasileiro do teu lado e tu falando coisas que não deveriam ser ouvidas. Gente, sim. Eu tenho uma história dessa. A gente passou por isso já. Ai, meu Deus. E eu paguei o maior mico da vida, porque... Senta que lá vem a história. A primeira vez que a gente veio junto pra Paris, se existe uma coisa que eu sou chato é com foto. Eu gosto que as pessoas batam uma foto legal, sabe? Porque eu me esforço quando eu vou bater a foto de alguém. Então eu espero que as pessoas se esforcem pra bater a minha foto. Eu já imagino o que vai acontecer. A gente tava lá no Jardim de Luxemburgo, num lugar lindo. Eu pedi, por favor, em inglês, você pode tirar uma foto pra mim? Ela, oh yeah, yes, ok. E enquanto ela tava batendo a foto, eu falava pra Mori, essa foto vai ficar uma merda. Que deselegante. Alto, tipo, falando alto. Essa foto vai ficar uma merda. Olha onde ela tá posicionando a câmera. Ai, meu Deus! Ai, gente, eu não sabia. Meu Deus. E ele falou sorrindo ainda, né? Pra não parecer que tá falando isso, né? Com o X no rosto, né? Essa foto vai ficar uma merda. Sim. E tava ela e o esposo. Ai, meu Deus, que vergonha. Resumindo, ela falou gentilmente depois, uma brasileira gentil, ela falou, vê se o senhor gostou da foto. Ai, eu queria sair correndo. Eu queria me jogar na primeira lagoa que tivesse na frente lá, né? Não tem o que fazer, nesse caso não tem o que fazer. Não. Daí a Sumi fala, ok, obrigado, desculpa aí qualquer coisa e ponto, né? Quer um croissant? Ficou muito boa essa foto, ó. Ficou muito boa. Ei, ó. E não é que ficou boa? Ficou muito boa. Tinha tudo pra não ser. Ai, meu Deus. Eu ia improvisar e ia falar assim, caramba, eu achei que ia ficar uma merda porque esse lugar aqui é muito ruim a iluminação. Não, porque esse meu celular é muito ruim.
Ficou perfeito. Como é que tu fez isso? Me passa teu Instagram. Passa teu Instagram que depois eu vou te marcar lá, porque isso é uma foto profissional. Deveria trabalhar com isso. Fotógrafo oficial, né? Da viagem. Verdade, essa foi uma vergonha bem grande. Meu pai do céu. Mas falando aí da recepção, a gente foi para um Airbnb, né? Porque aqui não é fácil você conseguir um apartamento para morar. É bem difícil. E aí a gente foi para um Airbnb. E esse Airbnb, primeiro, né? Sempre quando a gente olha Airbnb no Airbnb, parece bonito, né? Chega lá na hora. Isso aqui é uma porcaria! Mas ele até que era ajeitadinho. O problema é que já no primeiro dia, eu todo pimposo, falei, pode deixar que eu lavo a louça hoje do jantar, meu amor, né? Botar na máquina, né? Colocar na máquina, óbvio. Daí, o que aconteceu? Entope o cano da máquina. Ah, que maravilha. E aí, é água pra todo lado. Mas a culpa não foi minha, tá? É mentira! E era um estúdio, tá, gente? Então era um estúdio. Então realmente tinha água pra todo lado. Ou seja, 3/4 da nossa casa estava inundado. Nossa. Caramba. A gente chamou o cara, e aí ele super gentil, trouxe 200 mil pessoas, uma de cada vez ali, pra tentar Arrumar. Aprendi várias palavras em francês naquele dia. Naquele dia. Todos xingamentos, né? Todos os xingamentos e todas as coisas que eu nunca ia pensar, né? Como que, tipo, desentupir, essas coisas todas aí, mas... Muito técnicas, né? Exatamente. Resumindo, acabaram que depois de 3 semanas conseguiram resolver o problema disso. E aí, eis que surge o próximo problema. É, que assim, gente, a parede da cozinha, o prédio era construído na própria rocha, assim. A parede não tinha, assim, uma decoração, uma pintura, era pedra mesmo, pedra da parede, porque eu era encostado numa colina, assim, sabe? Ah, sim. O prédio. Então, a parede da cozinha era de pedra. Então, um dia a gente tava em casa ali, o Flávio tava trabalhando em casa, por causa da pandemia, e a gente escuta um barulho de pingo de água, assim. Daí a gente foi olhar na cozinha, a gente tava tudo inundado, o balcão. Abre a torneira! E aí, sabe cachoeira que sai da pedra? Nossa, então, escorrendo. a nossa cozinha estava escorrendo de vários lugares da pedra. Ai, e a gente falou, meu Deus, deve ter estourado um cano, mas como é que tem cano dentro dessa pedra? Ou o que a gente não sabe. E a gente tava no primeiro andar, gente, no primeiro andar. E começou a vir aquilo, a gente não... Aí o Flávio ligou pro dono do apartamento e tal, daí ele veio correndo e a gente não descobria. E daí veio os vizinhos, gente jorrando, era uma cachoeira mesmo, e de vários lugares. E aí era pano, era vizinho, era tudo. Aí a gente descobriu que tinha um jardim em cima. Como a gente morava numa colina, em cima ali no último andar do prédio já era um jardim, mas não no prédio, né? A prefeitura tava fazendo ali alguma coisa e estourou um cano. E o que aconteceu? Veio tudo no nosso apartamento, que era o primeiro. Sim. Nossa, então... Mas, Simone, eu acho que faltou um pouquinho de empreendedorismo aí da parte de vocês, porque vocês podiam ter aberto aí uma fábrica de água mineral, né? Água da pedra. Água da pedra. Em Portugal tem água pedras, né? Tem uma marca que é caríssima até. Olha aí, ó, viu? Era só botar preço. Tava pronto essa. Faltou. Mas eu só sei que daí vieram todas as pessoas do prédio. De repente tinha umas 20 pessoas dentro daquele balde estúdio. De pano. Exatamente. Todo mundo trouxe toalha de banho, toalha de rosto, pano. De repente chegaram 5 bombeiros dentro do nosso apartamento. Gente, foi o caos. Assim, isso já era de noite, tá? Então a gente ficou pensando, a gente até perguntou pra eles, a gente pode dormir aqui hoje ou a gente vai ser soterrado? Vai acontecer alguma coisa aqui? Né? Nada catastróficos. Vou acordar que nem a Rose no Titanic, vai estar só a Simone num pedaço de madeira. Eu falei, não, sacanagem, acabei de chegar aqui na França, não posso ser soterrado no primeiro, né? Como assim, gente? Não tem como, né? Pelo menos 24 horas, né? Exatamente. Então dá pra dizer que vocês chegaram passando o rodo. Nunca tinha pensado nisso, boa. Literalmente. Ai, gente, mas no fim acabou que deu certo lá por sei lá que horas da noite lá, daí veio a prefeitura, fechou o bendito vazamento lá. Sabe, desliga essa torneira, ele tá te afogando. E a gente conseguiu dormir no Airbnb normalmente. Não morremos. Não morremos, estamos aqui. É história pra contar, né? Mas essa foi a nossa recepção, né? Como os franceses nos receberam. Muito bom. O que é uma ironia, né? Os franceses receberam vocês com banho. Vai morrer. Olha isso. Sim, boa. O universo dando
sinais, né? Não fiquem aqui, não fiquem aqui. Boa. Não, e olha só, gente, falam que eles não são receptivos. O pessoal do prédio falando, se vocês quiserem dormir lá em casa hoje, não tem problema, podem ir lá e não sei o quê. Eu fiquei com medo. Se vocês quiserem dormir lá em casa, aí vai ver a casa de banhos, né? Mas uma coisa importante que eu acho que ajudou vocês muito a não se desesperarem tanto nesses perrengues aí é o fato de vocês não estarem sozinhos, né? Se fosse só o Flávio, se fosse só a Simone aí, eu acho que seria muito mais complicado. Como vocês têm uma ou outra aí pra se apoiarem, eu acho que acaba ficando mais tragável, né? Passar por esses perrengues aí em um lugar que não se conhece nada a respeito, né? Ou se conhece muito pouco. Ah, com certeza, com certeza. Porque no começo é um pouco assustador. Tem a alegria, mas tem vários sentimentos, assim, né? Então a gente acaba um tendo o apoio do outro ali, porque no começo era muita coisa burocrática que a gente tinha que resolver aqui, você não sabe direito como funciona, né? Então ainda acontece esses perrengues, essas coisas assim, então teve que suportar realmente o outro, porque senão a gente não iria aguentar. O Flávio até comenta, nesse ano que ele morou em Portugal, ele tava sozinho, então pra ele foi muito mais difícil, apesar da língua não ser tão difícil, né? Mas a questão de ele estar sozinho foi muito pior, assim, né? Sim, com certeza. Foi complexo, inclusive no primeiro momento, por exemplo, quando eu vim pra Portugal, eu também fiquei 1 ano em Portugal morando, né? Quando eu vim, a primeira vez que eu vim, foi só felicidade, só coisa boa, mas aí eu fui ao Brasil pra fazer férias e quando eu voltei, fechei a porta do apartamento, cara, quase escrevi um novo CD da Adele ali, porque foi triste. Eu lembro da sensação quando eu cheguei em Madison, que eu fiz o intercâmbio também, eu nunca tinha nem saído do estado, nunca nem tinha viajado de avião antes do processo do Ciências Sem Fronteiras, né? Quando eu cheguei em Madison, que eu olhei assim, cara, eu tô num outro país, que eu falo a língua mal e porcamente, meu inglês é de Final Fantasy VII, meu inglês, e eu não conheço nada, absolutamente nada daqui, cara, me bateu um medo, assim, no primeiro dia de, assim, à beira de entrar em pânico, falar, meu, o que eu tô fazendo aqui, cara? Eu tô longe de tudo que eu conheço, não conheço nada aqui, eu tô totalmente perdido sozinho. É horrível, né? Mas aí depois a gente vai se acostumando, né? Mas essa primeira sensação aí é um baque forte. Sim. Eu lembro que quando a gente chegou aqui, a gente nunca tinha vindo pra Lyon. Não. Então a primeira coisa que eu falei foi, a gente olha a cidade, se a gente não gostar, a gente se muda pra Paris. Mas nem tinha experimentado nada, era pânico mesmo, entendeu? Mas foi a minha negação, sabe? Foi a minha negação. Eu tenho a negação e logo no outro momento eu já quero resolver o problema. O meu problema era, tá tudo tranquilo, qualquer coisa a gente vai pra Paris. Porque Paris a gente sabe que a gente gostava. Mas continuava sendo a França e continuava sendo o mesmo país burocrático, não resolveria o problema pra nós, né? Sim, vocês chegaram e vocês moram em Lyon, né? Isso. Sim, moramos em Lyon. Eu acho que tá meio atrasado, mas é só pro pessoal entender agora a referência da minha piada, que eu acho que eu não expliquei lá no começo. Não faz sentido pra ninguém. Agora faz, é importante. Antes tarde. Essa questão mais de adaptação, assim, como é que é a relação de vocês com a língua? No começo, assim, tiveram muitos perrengues, agora já tá tudo certo, falam fluentemente, como é que é? Assim, como o Flávio veio a trabalho, né, então a relação dele é um pouco diferente. Eu não vim com trabalho nem nada disso, eu tô em casa, eu resolvo as coisas tipo mercado, farmácia, na rua, as pessoas pedem informação, aquela coisa assim, né? Como tinha pandemia, eu acabei não entrando em nenhuma escola por enquanto, né, e daí a gente tinha algumas viagens marcadas também. Então agora que eu vou começar a entrar numa escola, vou começar para estudar mesmo, né? A gente já estudava francês, claro, antes, mas o meu é mais aquela coisa da escola, não é tanto dia a dia aqui, né? Então é bem diferente uma coisa da outra, né? Então assim, mas eu consigo me virar, mas é aquela coisa, esses dias eu fui na farmácia, precisava comprar um remédio que eu tomo lá, daí eu não entendi, ele falou 2 vezes, eu não entendi, daí ele pegou o papel e escreveu no papel, sabe? Sim. Então eles querem te ajudar, assim, sabe? Então algumas coisas assim que eu passo, assim, mas eu, na língua, eu ainda tô um pouco aquele medo, assim, medo e ainda que tem que aprender um pouquinho mais, sabe? Sim, a segurança, né? Ele, resumindo, o farmacêutico falou, tu entendeu o que é que eu desenhei? Aí ele desenhou, eu entendi, tá, olha. No meu caso já é um pouquinho diferente, como a Simone falou, eu preciso falar por causa do meu trabalho, né? Eu trabalho com francês, então a todo momento tô falando, os clientes são franceses, eu já
já tenho a minha rotina aqui de trabalho e também do esporte, né? Porque eu jogo tênis, então os meus amigos aqui são franceses, então eu nunca tinha tido experiência em fazer negócios, por exemplo, na França. Então é óbvio que no começo tu patina, né? Porque tu tem o francês da escola, né? Mas aí não tem nada a ver com tênis, ô Flávio, é patinação. Eu estou no limite, né? É outra Patinação, é outra patinação. Fui desenvolvendo e a galera que trabalha aqui comigo, eles têm liberdade aí de ficar me corrigindo e aí a gente evolui, né? Sim. O rapaz que trabalha comigo aqui direto e mais algumas outras pessoas falam, Flávio, tu poderia falar um pouquinho melhor isso. Aí vai desenvolvendo, né? Que não é o caso da Simone, que ela não tem esse contato diário, né? Sim. Mas vocês já chegaram com algum nível de francês aí, né? Já. A gente fez o mesmo curso, né? Só que antes de vir, como eu sabia que eu ia precisar mais, eu fazia 12 horas por semana de francês. Eu fiz por 2 meses. E aí aquilo me deu uma noção bem forte, né? Principalmente porque também aí eu acabei focando um pouco mais nos termos técnicos na qual eu precisava fazer uma apresentação ou fazer uma reunião, né? Sim. A gente já fazia aula 1 ano e meio, 2. Deixa eu só fazer uma pergunta, pessoal. O quão difícil vocês acham o francês de acordo com o português Brasil? É muito complicado de aprender uma língua muito alienígena perto do português? Como é que gramática, né? Eu particularmente não acho. Não é tão. Eu acho que é mais fácil que português, porém é mais difícil que inglês, né? Porque inglês, se tu for olhar, a gente tem o contato diário, né? Eu acho que é um primeiro ponto, a gente tem um contato diário com o inglês. Aproximação, né, das coisas. Outra coisa, francês, como a gente estava falando em algum outro momento, francês tem muitos artigos, né? O francês tem o de, que tu resolve muita coisa, né? Dos artigos, né? E já é diferente do francês, que é le, lá, les, né? Essa é a dificuldade. Se tu memoriza bem certinho as regras e os verbos irregulares, que é um inferno para qualquer língua, né? Qualquer idioma, tu vai conseguir se virar bem. Mas eu acho que em relação ao português é mais fácil, mas em relação ao inglês é mais difícil. Ele fica no meio termo ali, então. Exatamente. Como a gente já não teve muita opção, a gente teve que aprender o português quando a gente nasceu, então seria a mais difícil, né, o nosso parâmetro. Que a gente nem fala direito, né? Tem gente que não aprendeu aqui nesse programa. É verdade. Eu? Como é que tu tá aí, Tro? Tudo tranquilo contigo? Calúnia. Gente, eu interpreto um papel, não esqueçam disso, tá? Mas é um papel mal escrito, né? O papel é mal escrito. Eu sou um bom ator. Mentira! Mas, gente, falando na língua, falando em esses perrengues que vocês passaram no início, hoje já, né, se sentindo menos turista e mais morador daí, embora que a cachorrinha de vocês é mais francesa que vocês, né? Como vocês falaram. Isso joga na cara, Tro, do convidado, boa. Ela late em francês, né? Né? Como é que é a latida em francês, ô Bruno? Faz aí, ô Bardo. Não, eu não sei, eu só sei a latida em alemão. Como é que é? Que merda. Não, é asma daí o nome, outro. Mas, ô pessoal, o que vocês mais destacam em relação à França, a morar na França, essa experiência de estar na França? O que vocês destacam sobre essa terra distante? Eu acho que o que mais chama a nossa atenção aqui é a qualidade de vida. Também. Queijo, vinho e salames. Gordo! Eles têm um queijo pra cada dia do ano. É maravilhoso. Nisso. Mais até. Gente, é absurda a quantidade, assim. Mas a qualidade de vida, assim, é muito diferente. A segurança, claro que nenhum lugar é perfeito, mas comparado ao que a gente vive, a gente vem de Joinville, né? Joinville, na verdade, agora começou a ficar meio inseguro, assim, né? A gente de noite tinha medo de andar lá também, mas aqui é muito diferente, assim. E aqui a questão de você não ter que pagar pra ter um lazer. Você tem parques, você tem... Só andar na rua já é um museu a céu aberto aqui. Então, eu acho que essa questão, assim, a acessibilidade também, a questão de comidas, questão de valores, assim, sabe? Eu acho que isso chama muita atenção e pra gente, assim, foi uma coisa que foi bizarro, assim, quando a diferença de cultura também. Esse daí é complicado, né? Porque por mais que a gente esteja muito disposto a se adaptar ali, é sempre um susto, né? Sim. Sempre um sustinho no começo. Eu tenho uma pergunta ali da questão dos queijos. Eu gosto muito do gorgonzola. Claro, eu sei que ele é italiano ali, da região de Gorgonzola. O nome já diz, né? Falou com convicção. Olha aí. É o Roquefort,
que é a versão francesa. Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. Exato. Eu queria saber se é exatamente igual, porque o Roquefort, ele é um dos mais famosos, assim, na França, né? Ele é mais ou menos parecido, tem muita diferença, vocês experimentaram já? O Roquefort não é um queijo que a gente come muito, mas a gente come o blue cheese, né? Que é o blue fromage, que é bem parecido com o Roquefort e bem parecido com o gorgonzola. Inclusive, a gente comeu sábado que eu preparei um risoto que foi com esse queijo. Olha aí, nem pra convidar os amigos, né? Obrigado. É aí, ó. Assim, o Roquefort a gente nunca comeu, pelo menos eu não comi. Tu não comeu também, né, Simone? Não. A gente ainda não comeu e aí a gente vai mais pra esse blue fromage aí, né? Sim. Que é bem parecido. O gosto é exatamente igual no meu paladar. O Roquefort, ele é meio empedrado, né? Um pouco também. Eu não estou suportando mais. Roquefort. Meu Deus. Não, o que eu queria ver era mais essa questão, tipo, do bolor ali, da situação, né? Ah, é assim Queria mesmo. ver a questão do bolor. Se ela é meio parecida em todos. A frase do Bron, queria ver a questão do bolor. Do bolor, cara do estudante mofo. de bolor aí. Do mofo, dos fungos, das bactérias. É. Olha, eu vou te dizer que assim, ó, às vezes a gente tá assim de boa assistindo uma televisão e um ou outro abre a geladeira. A gente fala, gente, o que tem de estragado nessa geladeira? Verdade, gente. Não, só o queijinho padrão. Isso é verdade. Assim, ó, se tu abrir a nossa geladeira, tu vai imaginar neste momento que tem alguma coisa estragada, mas não tem, Não, é só um queijinho. É só um queijo. E assim, ó, ele tá bem embalado. Esse que é o pior. Ele tá bem são embalado. fortes. Não adianta. Só que ele é muito forte. Mas é bom. Pra quem gosta de queijo, nossa, eu sou apaixonado por queijos também. E assim, a França, né, não só falando em queijo, mas a França, ela tem uma referência na gastronomia por uma questão tradicional, de base, né, pra gastronomia, pra culinária, que é uma coisa destacável também, né? Não sei, experiências que vocês tiveram com pratos bem clássicos daí, né, que vocês poderiam falar também. Crème brûlée. Crème brûlée. A gente teve umas experiências boas e umas não tão boas, né, Flávio? Eu não tive experiências boas. Eu ainda acho que o Bron quis perguntar sobre fundir e perguntou sobre fundir. Né? O fungo. Não, ô Tiamat, acho que não. Tu se confundiu. Mas a gente aqui em Lyon, ele é considerado o berço da culinária francesa. Pensa, é o berço do berço. Sim. Ó. É, exatamente. É a cidade onde iniciou mesmo essa renomada cozinha francesa, né? Cuisine. A cuisine. Aí, ó. Ó a pronúncia, viu? Gostei desse acento aí. Falei alguma coisa aí em francês, só pra eu ver. O que tu quer que eu fale em francês, pô? Ai, é horrível isso, né? Fala alguma coisa, vai. Qualquer coisa aí. Conta até 10. Não, deixa que eu falo. Uma vez, acho que é que eu comentei aqui, tinha um episódio do Dexter que ele falava toda hora o omelette de fromage. Aí, ó. Omelete de queijo, pra quem não compreende. Telecurso 2000. Traduzindo, né? Fromage é queijo. Fromage. É queijo. Formage é forro. Fromage. Fromage. Bicho grosso, né? Fala com esse R arranhando aí a garganta. É, a garganta. Formage. Não consegue, né? Ah, é verdade, ele arranha a garganta. Arranha a garganta. Formage. Coisa horrível de se falar, gente. Não quero aprender. Não é tão nesse momento que era pra arranhar a garganta. Pera aí que eu vou tirar o gato, pera aí. Sai, gato. Mas a gente teve experiências ótimas, experiências que eu poderia falar calamitosas, porque terríveis. Não. Algumas experiências maravilhosas. Não vamos falar porque a gente quer trazer pessoas pra França, não tirar elas de lá. Então tá. Ai, meu Deus. Qual foi a melhor coisa que aconteceu com vocês quando vocês foram pra França? Nossa. Melhor evento que já aconteceu. Isso daí. Gastronomicamente? Qualquer evento, de tudo. Passou um cometa, a gente achou lindo, foi a melhor coisa que aconteceu. O que foi a melhor coisa? Sair do Brasil, que nem o pessoal falou. Eita, Aí, e ó. agora? Não sei se a gente tem opiniões diferentes. Vai lá, Simone, fala a tua experiência aí primeiro. Ai, tô pensando aí agora. Tô pensando. Eu vou falar uma experiência maravilhosa, é ter ido num restaurante estrelado. Isso foi uma coisa é verdade. Ah, é o ar livre de noite? estrelas cadentes e tudo mais, né? O cara foi lá no sol. Peraí. Tá querendo dizer que a melhor experiência que tu teve na França é ir num lugar que não tinha teto.
Acertou, miserável. Pô, só pra saber. Pra tu ver como a vida é simples. Justo. E tu, Simone, qual que foi a melhor aí? Porque assim, ó, eu sou apaixonada pela Europa, assim. Então, quando eu cheguei aqui, que a gente andou à beira do rio aqui. Tem o rio Rhône e o rio Saône aqui em Lyon. É. Então, à beira do rio, com aquelas construções de anos atrás, eu fiquei parada na frente do rio, ali na passarela, né? E eu fiquei olhando aquilo, porque eu achei aquilo uma coisa absurda, assim. Aquele rio gigantesco, milhões de pontes aqui pra você atravessar, e o estilo. É. Cada uma tem uma plaquinha com uma história, tudo tem história. Então, assim, acho que o que eu mais fiquei, assim, de boca aberta foi a cidade em si, à beira do rio, sabe? À beira do rio com aquilo tudo. E daí tem playground, tem espreguiçadeira, a galera fica ali. A infraestrutura, né, boa. Sim, exatamente, assim, é uma coisa, nossa, impressionante. E daí a qualidade das pessoas, as pessoas estão ali conversando, as pessoas estão ali com os filhos, as pessoas estão ensaiando até instrumentos musicais, estão ali ensaiando à beira do rio. Então é uma coisa assim que a gente não vê isso no Brasil, né? Então, pra mim foi estar aqui, estar ali à beira do rio, sabe? Vendo a cidade como ela é. A primeira é percepção, né? Perceberam, né? O da Simone toda contemplativa e tal. E o meu, eu gordinho da lancheira. Comer com o céu estrelado. Comer e olhar pro céu, né? Que é quando o gordo come demais que ele tem que olhar pra cima pra ficar melhor a respiração do pescoço, né? Eu sei como é que é. E bater na barriga, né? Eu sei como é que é, Flávio. Abrir o cinto da calça, essas coisas. Ô, Flávio, eu tô então falando que é um cara gastronômico. Tem algo que tu comeu somente na França, nunca tinha comido no Brasil? Algo que te surpreendeu, assim, positivamente? Assim, ó, tem vários pratos regionais que tem me surpreendido muito, muito mesmo, né? A maioria, obviamente, é a base de queijo, né? Por exemplo, aqui tem um prato que não tem como dar errado isso, né? Como que eu nunca pensei nisso? Queijo com chocolate. Mas é batata com queijo derretido com bacon. Que delícia, cara! Não tem o que dar errado, gente. Perfeito. Ah, olha... 15 pila aqui na esquina tem. É, eu tenho uma opinião. Não tem como dar errado. Bota uma intolerância à lactose aí pra tu ver o errado que vai dar. Esse é o tal do cagão. Não, mas olha, eu não tenho uma experiência muito boa que eu pedi uma torre de batatas e eu não gostei, sinceramente. Aqui? Não, nunca foi só. Acho que foi cidreira, não sei se foi cidreira ou... o cassino. Daí eu sei que eu pedi uma torre de batata assim, que veio aquela batata meio só vem batata, né? Tudo gordura. murcha, né? É, eu não gostei muito, claro. Tudo mole? Tudo mole, talvez de uma maneira melhor, fique melhor, sabe? De uma maneira melhor preparada, né? Temos um Sherlock Holmes aqui. Não, é que esse daí era tipo, de certo, isso eu já tinha visto, por exemplo, em Joinville, né? Eles fazem batata frita, daí eles pegam e fazem essa torre de batata. Sim. Só que ali era batata, Só com tipo, tudo lá cozida e tal. É, exatamente, aquilo ali não é legal. Mas esse, por exemplo, essas comidas, pato, a gente não tinha costume de comer muito pato lá. Foie gras. Não, isso pra mim é nojento. A Simone aí, ó. A Simone aí, ela disse que gostou da experiência. Eu detestei isso daí. Foie gras. Não é aquela melhor coisa que você fica, eu estou com vontade de comer foie gras. Não é isso. Mas também não é, pra mim não foi uma coisa ruim. Não, quem tem vontade de comer isso, né? E é bizarro como é feito, né, gente? Só de se a pessoa sabe, já se questiona. Mas você não gostou de comer pato, então, Flávio? Não, eu adorei. Ah, tá. Não, eu adorei. Só que a gente não tem costume, né, de comer isso no Brasil, né? Isso vocês falando no foie gras, em comidas exóticas, eu sei que o Troy e o Tiamat, eles sempre fazem essas coisas de rico, né? Mas eu também tive uma experiência esses dias em comer caviar e não achei nada demais. É um leve gostinho de peixe. O Troá e o Tiamat que fazem essas coisas de rico. Próxima frase. Eu comi caviar e não gostei. Olha, eu nunca comi caviar. Olha, eu nunca comi caviar. Olha... Eu também não. Não foi em cidreira dessa vez, mas foi próximo aqui. Eu não sei se o foie gras talvez seja isso, sabe? A pessoa, é as melhores comidas do mundo, mais exóticas, daí a pessoa vai ver na hora assim, tá, não é grande coisa, não chega a ser ruim, mas não é toda aquela expectativa, sabe? Isso mesmo. É bem isso. Pra mim é ruim mesmo. Existe todo o contexto, né? Se a pessoa não tá ali só pela comida, mas o fato de estar num lugar diferente, comendo uma comida que tem já essa cultura, né? Esse peso cultural, então a pessoa pode se influenciar por isso também e de repente nem é tão bom mesmo, né? Então... Sim. Não, eu entendo, por exemplo, por que uma pessoa come escargot, um francês come um escargot e diz que delícia. Mas eu não entendo um brasileiro falar que delícia
delícia pro escargot, cara. Tendo tudo que tem aqui no Brasil de comida, Exatamente, né? não, é. Comer caramujo, cara. Meu Deus do céu. Tem X-Bacon no Brasil, né? É, gente, é um X-Bacon. E é o X-Burger mesmo que só tem nos... Eu não sei, bom, Santa Catarina também tem esse X que tem em outros lugares. Né? Tem. Parece uma roda de carro. Sim. Eu falei pra Simone, o meu objetivo quando for pro Brasil é comer o X podrão. Tipo, tem tudo, né? Vem tudo. O X de final de festa, né? O melhor que tem. Exato. O Speed, ó, um abraço aí. Exato. A gente sempre pede essas coisas bizarras aí, porque a gente gosta de fazer turismo gastronômico. É massa. Sim. A gente conhece muito da cultura do país por causa da comida. É só tu ver, tipo, a gente conhece algumas coisas não só por países, mas o Brasil, como é um país continental, a comida do Rio Grande do Sul é totalmente diferente da comida de Minas Gerais, que é totalmente diferente da comida do Amazonas. Então, essas coisas, sempre que eu vou num local, desde que não seja tão nojento, eu experimento. Por exemplo, eu não gosto de buchada de bode de algumas regiões do Nordeste que é tradicional. Eu não consigo comer aquilo, né? Nem de boi eu como. Nem de boi. Nem de boi. É que o nome é impactante, né? Buchada de bode. Sim. Não, verdade, já pensa uma buchadaça ali. Uma buchada. Dobradinha na sopa, minha mãe fazia, eu adorava. Não dá. Nossa. Não dá. Mas esses dias aqui, por exemplo, a gente foi num restaurante, a gente tava no centro, daí, vamos almoçar por aqui e tal, daí tava lá, prato do dia, né? O nome lá do prato. Eu olhei... Le Bouchard de Baudet. Olha, se eu te disser ainda... que foi parecido com isso. E perguntei pro cara, o que é isso? Ele falou, apontou pra mesinha do amigo do lado e falou, é aquilo lá. Eu falei, cara, é um salsichão. Isso daí, ó, lá em Santa Catarina, na minha cidade, eu sou alemão. É igual. Manda ver essa salsicha aí, ó. Ai, meu Deus. Cara, na verdade, aquilo ali era uma salsicha. Quando ele colocou na mesa e eu cortei, eu falei, será que eu pisei no cocô? Não precisou nem cortar, não precisou nem cortar. Quando ele veio, já tinha um cheiro muito ruim. Que era enchido de quê? Era tripa. Enchido de tripa, dobradinha pra ser mais chique, né? Aí o cara chegou e perguntou pra mim depois no final, né? Ele perguntou. Gostou. Não tava bom porque o senhor deixou tudo? Eu falei... Porque deixou tudo, né? Aí eu falei, não gostei. Daí ele pegou e falou, mas o problema foi no jeito de cozinhar, de preparar, ou o senhor realmente não gostou? Daí eu falei, olha, eu acredito que não tem nenhum problema no jeito de cozinhar, porque tá todo mundo comendo, menos eu. Então acho que o problema tá comigo. O cara deu um final de relacionamento, né, pro garçom, falou, o problema não é você, sou eu. Não. Eu te amo, mas a gente não dá. Botou a mão no ombro dele, assim, né? Olha, não é você o problema, tá? Meu paladar. O garçom encheu os olhos de lágrimas, né? Falou, tá bom. Eu olhei nos olhos dele e falei, o problema sou eu. Ele ainda olhou pro garçom no final e falou assim, não, mas se você quiser, a gente ainda pode ser amigo. Mas foi o dinheiro mais mal investido da minha vida. Foi, não deu certo. Eu tenho um problema com enchidos, no modo geral, assim, não sabe? Tem aqueles que é só de sangue, sabe? Que seca. Eu não gosto não também. dá, né? Morcília. Morcela. Não dá. Tem problema com enchido, mas adora encher o saco, né, tropa? O pior é que o cheiro já não... Tu não consegue chegar com ele até na boca, porque o cheiro daquilo era um cheiro de cocô mesmo, não tem como. E quem foi o cagão? Não. De cocô. Era de cocô. Sério, gente, e assim, sério. Eu juro, eu ainda comi um pedaço, quase vomitei. Quase vomitou, de verdade. Nossa, sério, gente. Eu quase vomitei. Porque o gosto também é de cocô. E todo mundo do lado se lambuzando, comendo bem louco, né? Exatamente. A boca toda marrom. Eu falei, por que Deus? Por que a terra que tem um entrecô come isso, né? Os turistas na rua passando, caramba, e o pessoal no restaurante comendo chocolate, todo mundo, olha isso. Não, mas a gorgonzola também, eu não sei se o Roquefort é a mesma coisa, mas o cheiro dele é literalmente de peido. Ai, eu não acho, eu adoro o cheiro. É o cheiro de peido. Eu fico imaginando alguém que experimentou pela primeira vez, sabe? Esse queijo apodreceu aqui, deixa eu provar. Cheirinho de peido. O Troá tá dizendo que adora cheiro de peido, é isso, então. Não, exatamente. Não, porque cada um com seus fetiches, a gente respeita, só pra saber. A gente respeita, Dragão Careca apoia. Eu adoro os queijos fedorentos. Não, o cheiro do gorgonzola é o cheiro do metrô aqui de Lyon. Caraca,
Ai, não. Sacaneou. Levantou o braço de alguém, cheirou embaixo, é o mesmo cheiro da gorgonzola. O cara tava carregando um gorgonzola. Não precisa levantar o braço. Ai, meu Deus. Não, Deixa eu fazer uma pergunta, já que a gente tá destruindo aí a França. Pergunta pra Tem você. de bom na França. Não, eu amo a França. É, e bom, Ô, Flávio, agora já tá um pouco tarde, tá? Só... o pessoal já parou de assistir a gente agora, de ouvir a gente. Aconteceu já. Gente, continue ouvindo porque a França é maravilhosa. É verdade. Pode acreditar. Venham. Quem já parou também não tá ouvindo essa parte, tá? Então onde eu tô. Eita! Mas será que em algum momento pode voltar, né? É, pode. Vai saber. Não, mas deixa eu perguntar pra vocês como é que é o mercado de trabalho. Tá fácil conseguir trampo aí? Eu pegar, juntar minhas malas aqui e ir pra França, tentar conseguir emprego pra ficar aí? Como é que funciona? Pergunta pessoal aí, ó. Assim, ó, se você juntar suas malas e vier pra cá, daí não vai ser fácil. Mas se você fizer isso antes, pode ser que seja um pouco mais fácil. Porque assim, ó, o mercado de trabalho tá super aquecido agora aqui na França. Eu li uma matéria nessa semana que alguns recrutadores estão até buscando as pessoas literalmente nas calçadas, assim. Porque Caramba! a gente tá no menor índice de desemprego. Pra gente que é contratante, tá bem complicado, porque os salários acabam aumentando muito. Então, pras empresas não tá bom. Pros funcionários está ótimo, né? Porque eles conseguem ter opções, assim, bem interessantes. Porém, a França não é um país que você... É chato falar isso, mas normalmente pros Estados Unidos é mais fácil, entre aspas, tu ir legal e depois se legalizar, mesmo que não seja correto, né? Mas a gente conhece mais casos, né? Agora, aqui na França, se você vem ilegal, por exemplo, ou sem um trabalho antes, ou sem o visto correto, não é um país onde vai ser legal pra ti. A nossa sugestão sempre, a França tem muitas oportunidades, é um país maravilhoso para se viver, para se trabalhar, principalmente para o funcionário, porque tem 5 semanas de férias por ano, então já é diferente do Brasil, né, que são 4. Principalmente, assim, não é um país que é muito interessante para quem vem tentar a vida sem antes ter uma base do que vai vir fazer na França, né? Então, o trabalho tem que ser antes e aí você vem, e não aqui, né? Mas o mercado de trabalho está extremamente aquecido. Boa. Mas aí é só o cara ir, então, já com o negócio meio garantido, né? Isso, exatamente. Se aplicar pra uma vaga online aí, passar entrevista online e já ir com... Exatamente. Tem vários tipos de vistos, né? A gente não é especialista em vistos, mas tem vários tipos de vistos. Você consegue vir tudo legal. Aplica as vagas, assim, pra Portugal também, eu sei que a galera tá fazendo isso bastante, pra Holanda. Sim. Porque, assim, principalmente pra algumas áreas, né? A área de tecnologia é uma área que tá bem em voga, que sempre foi em voga no mundo inteiro. Mas a gente sabe que tem uma escassez de profissionais qualificados, né? É verdade. E aqui, como agora voltou também, porque a gente em confinamento mesmo, diferente do Brasil. As lojas, os restaurantes, os bares e hotéis, a maioria dos hotéis, até muitos hotéis, até fecharam por um tempo também. A gente ficou com isso parado. A gente teve vários momentos de confinamento, mas o maior deles foi de dezembro até maio, onde tu não podia ir no restaurante a não ser... Que foi mais intenso mesmo, e o restaurante ele só estava aberto para delivery, né? O que aconteceu? Agora que retomou, os proprietários de restaurantes e desses lugares, né, de alimentação, eles estão com bastante dificuldade em contratação, porque muitas pessoas conseguiram outros empregos, né, em outros departamentos. Então, o mercado de trabalho para lazer tá muito forte e para tecnologia também, e para construção civil também. Olha aí, perfeito já. Quem tá ouvindo aí, tem interesse, já vai abrindo o site aí e vai procurando. Sim, e tem um visto que é bem interessante, que é trabalho e estudo, onde você consegue vir ficar um ano, por exemplo, aqui, que o governo permite. Você pode vir para cá para estudar e também trabalhar por um período por um ano. E aí tem todas as explicações aí no site da própria embaixada, consulado da França no Brasil, que explica bem certinho, e o legal é que o visto é gratuito para brasileiros. Nossa, tudo influenciando, né? Sim, é bem legal. Nossa, isso é uma boa. Tu pode ficar aqui um ano e aí, dependendo do teu desenvolvimento aqui, de alguma forma você pode tentar renovar com a empresa e a empresa pode te ajudar a patrocinar o teu visto, né? Mas se é algumas áreas em específico, ele é tipo... Não, para todas as áreas. Para todas as áreas. Assim, a única coisa normalmente que se pede, né, é que um contratante francês é um nível de francês no mínimo B1. Tem o A1, o A2, o B1, o B2, o C1 e o C2, intermediário né? básico, né? No mínimo ele vai te pedir ali o B1,
porque, assim, aqui, por mais que eles falam inglês, assim, como que se fala mesmo, né? Eles não gostam muito de falar inglês. Então, vai facilitar muito o teu recrutamento se você for um B1, pelo menos um B1 no idioma. Já é uma pequena dificuldade, mas é totalmente compreensível, né? Se não vai pro país sem saber falar nada da língua, é complicado também, né? Sim. É a minha opinião, né? Às vezes as pessoas vêm perguntar pra gente, né? É muito difícil procurar emprego aí na França, né? Eu vou dizer, depende, né? Depende o grau de escolaridade, depende a tua profissão, depende o idioma. Então, assim, mas se você quer vir pra França, o mínimo que o país espera é que você possa se comunicar. É isso que ele vai te exigir. É diferente de alguns outros países. Por exemplo, a Holanda, a gente sabe que o inglês já é mais difundido. Por quê? Porque não é um país que fala um único idioma. Você pode falar vários idiomas na Holanda. Na Bélgica, você pode falar vários idiomas na Bélgica. Mas na França, eles têm um idioma próprio. O idioma é francês. Sim, e o idioma é o holandês. País da Europa. Não, só fazendo do Faustão. E na Holanda, por exemplo, depende a região que tu tá é holandês. Depende a região que tu tá é alemão. Depende a região que tu tá é inglês. Então, é igual na Suíça, né? A Suíça tem 4 idiomas oficial e mais o inglês. Tipo, é um país que tá muito mais aberto, por exemplo, a falar inglês, né? Por quê? Porque sabe que não é fácil você falar 4 idiomas, né? Sim. A França, como ela tem essa questão de ser um único idioma, ele já pede que você tenha pelo menos o nível de proficiência B1. Não é mandatório, tá, gente? É recomendado. E já que a gente tá falando aí de algumas dicas, principalmente, que o Flávio tá falando, e se alguém tivesse somente um dia pra visitar a França? Agora aquelas dicas turísticas, assim, né? A pessoa só tem um dia mesmo, 24 horas, especificamente 23 horas e 59 minutos, tá? Pra conhecer gente, a tu tá França. falando da França. Da França, né? Toda a França, toda. Vai escolher algum lugar específico, de repente... De tudo que vocês conhecem aí. Ou 2 lugares que a pessoa... porque não vai falar do que não conhece também, né, Bruno? Que a pessoa viaje, mas... vai fazer um grande filtro aí pra ter a melhor experiência possível que vocês acham que pode ser feita aí. Um dia na França, qual é a experiência cultural que essa pessoa deve ter? Qual restaurante eu vou? Qual restaurante? Nem falamos da torre, gente. É verdade. Na Torre Eiffel? Torre de petróleo, não, no norte lá que tem... A torre de batata frita. A torre de batata frita, falamos só dessa torre, né? Não, é a Torre Eiffel, ninguém falou. Quando a gente olha a França, a gente pensa muito em Paris, né? A gente tenta tirar um pouco isso do radar. Mas a gente sabe que é impossível. Não tem como. Os cartões postais são... O que a gente gosta de falar é que a França é também Paris, não só Paris. Tem umas praias muito incríveis também, né? Tem praias. A gente mora em Lyon. Aqui da nossa sacada você vê a segunda maior montanha da Europa, né? Olha. Que é o Mont Blanc. Então a gente tá muito perto dos Alpes, né? Então, assim, pra mim, a região onde a gente mora não poderia ser melhor. Tá? Porém, a gente sabe que para você ter uma experiência cultural francesa, a nossa recomendação era você ir para Paris mesmo. Por quê? Porque lá ele vai reunir tudo, exceto praias e montanhas, mas ele vai mostrar tudo que culturalmente a França pode te proporcionar. Para mim é muito fácil até responder isso, porque inclusive hoje um amigo meu acabou de chegar em Paris e ele tem exatamente um dia. E ele perguntou, Flávio, o que eu faço em um dia em Paris, porque ele tá indo morar na Bélgica? Um monte de bosta. E aí eu falei, né? Você consegue fazer a pé o circuito cultural francês, que é Arco do Triunfo, Champs-Élysées, Jardim de Tuileries, o Louvre, a Notre-Dame, o Jardim de Luxemburgo. Consegue descer e ver todo o Rio Sena. E o legal é que você consegue fazer tudo isso. Se você não quiser gastar nada, você não precisa gastar nada. E você vê tudo isso e não precisa gastar um tostão. Você não precisa entrar nos lugares pra observar o monumento, pra observar, a não ser que você queira ir no museu e tal, né? Mas se você faz esse tour ali em Paris, em um dia você consegue fazer, você não gasta um tostão. Caminhando, exatamente. Aqui um francês, a cultura francesa, ele não vive pro trabalho, como é o Brasil ou o americano. Ele trabalha pra viver. A cultura é diferente. Ele não é aquele cara que vai se matar no trabalho. Ele não quer ser um top do trabalho. Ele quer ter um bom salário para ele poder viver bem.
que, por exemplo, as lojas, elas fecham no verão e o cara vai pras praias, entendeu? O dono vai pras praias e dispensa. Ele podia ganhar muito mais dinheiro se ele tivesse aberto, mas ele pensa, não, eu já tenho o suficiente, eu não preciso. Então, essa cultura faz com que você aproveite mais esses monumentos e essas coisas que a França tem. Então, se você fizer esse circuito que a gente tá falando, finalizando e tendo aquele brinde final com a Torre Eiffel, piscando ela entardecer, né? Por 5 minutos em cada hora fechada da noite, você vai ter uma experiência maravilhosa da cidade de Paris e, em consequência disso, culturalmente falando da França. Verdade. Caramba, deu um show aqui, hein? E aí a Simone agora vai dar um percurso alternativo pra galera que não é turistinha. A brincadeira. Que eu fiz todo esse percurso aí que o Flávio falou. Você sabe onde é que tem mais dados sobre esse percurso aqui? Que eu sei que eles têm. É lá no canal deles. Se vocês quiserem deixar aí, deixa pro pessoal conhecer vocês aí. Como é que o pessoal faz pra encontrar vocês aí em outras redes sociais? Como é que o pessoal faz pra saber mais sobre a França? Porque eu sei que vocês produzem conteúdo pra isso também, né? Sim, sim. A gente tem tanto no Instagram quanto no YouTube. É Conexão Bonjour. Então acha a gente aí nas duas plataformas. Aí a gente tem bastante vídeos, a gente tem uma playlist só de Lyon, uma playlist só de Paris, tem mercado, tem custo de vida, tem a nossa história. Então tem tudo lá no canal do YouTube. E o Instagram é o nosso dia a dia aqui também, né? Tem postagens de lugares, tem dicas. Legal. Então vocês já acham a gente nessas duas plataformas por Conexão Bonjour. O nosso objetivo com o canal sempre foi mostrar aquilo que eu falei anteriormente, né? Que a França é muito além de Paris, né? Quem quer ver Paris, porque é a 6ª cidade mais visitada do mundo, vai ter Paris lá. E a gente ama Paris. Porém, a França é o país mais visitado do mundo. Então, ela tem muito mais a te oferecer do que Paris. Então, a gente tem lá toda uma playlist com 4, 5 vídeos dos Alpes. A gente está criando uma videoteca por região. E não só da França, né? O Conexão Bonjour, o grande objetivo também é desmistificar a questão de viagem e mostrar que viagem é possível. Basta a gente se planejar. Por exemplo, a gente acabou de vir das férias em agosto e a gente tem lá uma playlist nova da Suíça. Então, quem quiser conhecer a Suíça também tem lá um pouco. Tem até já um link aí pra outros países também, né? Tem. Uhum. No mês que vem, a gente, como eu gosto de tênis, a gente vai assistir um campeonato de tênis na Itália e a gente vai de carro até aqui Turim e vamos assistir um campeonato de tênis. Eu não assisto esses campeonatos de tênis aí porque são muito chiques e eu sou meio chinelo, né? Ah, meu Deus. E para encerrar esse episódio aqui, onde deu até água na boca, né? Mais ou menos também, né? Tinha algumas coisas que não estavam muito boas de comer ali, né? Mas no overall tinha muita coisa boa ali, a gente falou sobre muita coisa boa. E eu gostaria de deixar dessa vez, eu vou deixar o nosso estreante aí, o Bron, fazer a pergunta final para os nossos convidados aqui, pra gente poder encerrar esse programa. Então, Bron, essa é a tua chance de ouro, Bron. Essa é a tua chance de brilhar, Bron. Vai dar merda, vai dar merda. Brilhar. Essa é a tua chance de mostrar que tu não é o que o pessoal pensa que tu é, Bron. O que o pessoal pensa? Tomara que seja coisa boa. Não, então é de mostrar que tu é o que o pessoal pensa que tu é, né? Não interessa o que seja. Tá, tudo bem. Vamos lá então. Flávio e Simone, o Grupo Dragão Careca gostaria de saber o que vocês esperavam que a gente perguntasse e que a gente não perguntou. O verso é repetido 44 vezes. Na verdade, eu achei que vocês iam fazer muito mais piadas sobre francês. É verdade. A gente achava que vocês iam detonar a gente com piada de francês o tempo todo e, tipo, fiquei de cara, hein? É que a gente nunca foi pra França, a gente não sabe. O Troá, ele tem um grande amor na França, ele não quer se comprometer. Gente, é minha terra natal, né, gente? Vocês sabem, né? Da minha história. E tem detalhe que a gente planeja, talvez, algum dia visitar também a França, né? Vai que tem algum francês escutando aqui. Faz sentido. Nossa, será que a gente vai ser deportado depois? Gente, venham pra França, a França é maravilhosa. Venham visitar Lyon também, que é linda. Não tem nem teto o restaurante! Poxa, o bagaço tá caro na companhia aérea agora, né? É verdade. Mas se for nas companhias lá de voo baixo custo, não for direto, nossa. 2 centavos, né? Tá valendo. Hein, bro, imagina quantas viagens aquele rapper lá dos Estados Unidos já fez pela... Que rap, meu? O 50 Cent. Dá várias. Ai, meu Deus. Eu sei,
mais uma aventura chega ao fim. Mas é claro que não para por aqui. Você pode acessar dragãocareca.com e descobrir sobre outros portais para nos acompanhar. E se você quiser fazer parte da nossa guilda, fica aqui o convite do bardo. Acesse PicPay ou padrim.com.br e busque por Dragão Careca. Seu apoio será muito bem-vindo. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!